A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Estamos iniciando um novo ano, 2026. Também estamos iniciando uma nova série de lições da Escola Bíblica Dominical. E essas lições, esta série é para o primeiro trimestre deste ano. Vamos estudar sobre a Santíssima Trindade. Se você estivesse num curso da Faculdade de Teologia, você estaria estudando a matéria Teologia Sistemática, que fala sobre, entre outras coisas, sobre a Trindade. E hoje, na lição de número 1, referente ao domingo 4 de janeiro de 2026, nós vamos ver sobre o mistério da Santíssima Trindade. Santíssima Trindade é um mistério revelado à Igreja através da Palavra de Deus. Vamos fazer uma leitura de um texto lá em Mateus 3, 13 a 17. Jesus sendo batizado por João no Rio Jordão. Diz assim a palavra de Deus: Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus, descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Vamos fazer uma oração. Eu vou agradecer a Deus por sua vida, por você estar aqui neste trimestre conosco, se esmerando em continuar aprendendo a palavra de Deus. Que Deus possa te abençoar ricamente nesse ano que está se iniciando e que os teus conhecimentos acerca da palavra de Deus se multipliquem. Senhor meu Deus, aqui estamos na tua presença pedindo, Senhor, sabedoria, Senhor, para entendermos os teus mistérios, Senhor. Abençoa teus servos que se esforçam em aprender a tua palavra, Senhor. Dá capacitação, Senhor. Abençoa também a família dos teus servos, Senhor, para que todos permaneçam unidos, possam aprender a tua palavra, Senhor, e que os teus servos sejam instrumentos da tua vontade aonde quer que eles caminharem. Neste ano de 2026 é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Nós temos essa nossa lição dividida em 3 partes. A revelação trinitária do batismo de Jesus. A segunda parte, a distinção e a unidade das pessoas divinas. E terceira e última parte, a relevância da Trindade para a fé cristã. Então, nós estamos iniciando nossos estudos sobre a Trindade, um estudo fundamental para alicerçar a nossa fé. É um assunto que a princípio parece difícil,
mas se você olhar pelo ângulo certo, você vai ter facilidade em entender sobre esse assunto que é a Trindade. Nós já estudamos o trimestre passado sobre a nossa pessoa. Nós somos trino, espírito, alma e corpo. A Trindade é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós temos na natureza diversos exemplos de Trindade. Eu vou dar só um exemplo para ilustrar a água. A água tem no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso. Todos três são água, em essência, mas com condições diferentes em cada uma das ocasiões necessárias. Então vamos para a primeira parte, a revelação trinitária no batismo de Jesus. Então, já no batismo de Jesus, temos a, a revelação da Trindade. Acabamos de ler o texto de Mateus. E nós vemos que Jesus se apresenta ali no Jordão para ser batizado por João. João, que presenciou e realizou o batismo de Jesus, ele fala na sua epístola, lá em João, capítulo 1, verso 14, falando acerca da pessoa de Jesus, que, e assim, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Com a glória do unigênito, Filho único do Pai, cheio de graça e verdade. E ali nós vimos que houve a descida do Espírito Santo, ungindo Jesus para o ministério. João também diz no capítulo 1, no verso 32, assim, e João testificou dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. Então, quando João estava batizando a Jesus, ele viu um milagre acontecer. O Espírito Santo desceu do céu com forma corpórea de pomba e repousou sobre ele. E, ao mesmo tempo, ouviu a voz do Pai, a aprovação celestial. Lá no último versículo de Mateus, capítulo 3, verso 17, diz assim, e eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu filho amado em que me comprazo. Lá no Salmo 2 e 7 já diz isso, proclamarei o decreto, o Senhor me disse, tu és meu filho, e hoje te gerei. Então, no batismo de Jesus, nós já vemos prefigurado a relação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus, o Filho, unigênito, homem, batizado no Jordão por João, e no momento do batismo, o Espírito Santo vem ungir a Jesus, e ao mesmo tempo, do céu, a voz de Deus proclamando que Jesus é o seu Filho. A segunda parte da nossa lição fala sobre a distinção e a unidade das pessoas divinas. Elas são unas, mas são distintas. E isso é importante. Você é uno,
mas você é distinto. Teu corpo, tua alma e o teu espírito. Há uma unidade. O Pai, o Filho e o Espírito. Há unidade das pessoas divinas, mas também há uma distinção. A doutrina da Trindade, ela ensina que existe um único Deus, porém esse Deus único se manifesta em três pessoas diferentes: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ou seja, Deus é um só em sua natureza, mas se apresenta de três maneiras pessoais. Nós podemos ver isso lá, por exemplo, em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenha a vida eterna. Então nós vemos aí duas pessoas da Trindade descritas nesse versículo de João. Deus, Pai e Jesus, o Filho. Lá em Tito 3:5, Paulo diz assim: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou Deus pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então, aparece nesta obra de salvação o amor do Pai, a obra redentora do Filho e a renovação pelo Espírito Santo. Essa pluralidade na unidade, ela já aparece no Antigo Testamento. O versículo mais conhecido a respeito disso é Gênesis 1:26. E disse Deus, olha, Deus, façamos, agora o plural, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então nós vemos já no princípio a Trindade agindo na criação. E disse Deus, agora usa-se o plural, façamos. Não é faço, não é disse Deus, eu faço, não. E disse Deus, façamos, porque aí há uma pluralidade. Unidade, plural. O Pai, o Filho e o Espírito Santo presentes na criação. A Trindade, ela é explicitada no Novo Testamento. Mateus 28:19 diz assim: portanto, ide e fazei discípulos a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quando alguém aceita Jesus como Salvador, Jesus perdoa os seus pecados, ele é religado nos céus e, como testemunho vivo da obra que Jesus fez em sua vida, ele vai ser batizado nas águas. E quando o pastor o batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a unidade na sua diversidade. Isso foi desenvolvido, essa doutrina da Trindade. Lá em Efésios 1, 2, 13 e 17, diz assim, versículos 13 e versículo 17 diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, pelo sangue de Cristo, chegastes perto. O versículo 17 diz assim: vindo ele, evangelizou a paz, e vós que estavais longe, e os que estavam perto. E no 18 fala assim: porque por ele ambos
temos acesso ao Pai e ao mesmo Espírito. Então, nós vemos aqui o desenvolvimento trinitário na palavra de Deus. Paulo nos ensina a orar ao Pai, por meio do Filho, no poder do Espírito Santo. Então, quando você ora, você se dirige ao Pai, como Paulo ensinou. Por meio do Filho, tudo que pedirmos em seu nome, pedimos em nome de Jesus e no poder do Espírito Santo. Há algumas implicações doutrinárias que caminham, às vezes, para algumas heresias. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Tem o trietismo, crença em 3 deuses separados. Não tem nenhuma organização religiosa hoje que professe isso, mas na antiguidade, quando a doutrina da Trindade estava sendo estabelecida pela Igreja, como foi no Concílio de Nicéia em 365 depois de Cristo, havia já algumas ramificações que diziam em 3 deuses separados. Tem uma outra heresia que é o unitarismo. Só Pai é Deus. A Igreja de Deus do Sétimo Dia. Algumas igrejas de Deus do Sétimo Dia. Não é adventista, é uma outra igreja. A Igreja do Sétimo Dia. Algumas dessas igrejas, elas têm como dogma doutrinário que só o Pai é Deus. E tem uma outra terceira heresia muito conhecida também, que é o unicismo, o modalismo. Ensina que Deus é uma única pessoa e se manifesta em 3 formas sucessivas. Isso é uma doutrina da Igreja Pentecostal Unida do Brasil. Então, vimos aqui sobre a Trindade, sempre lembrando, parece difícil, mas não é. A água tem 3 estágios: líquido, sólido e gasoso. A nossa pessoa, embora sejamos únicos, temos o corpo, o espírito e a alma. E a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa doutrina da Trindade é fundamental como alicerce da nossa fé. Nós vamos ver bastante ainda nesse trimestre a respeito desse assunto. Que você possa ter tido já um vislumbre do que vai ser esses estudos doutrinários desse trimestre, trazendo base sólida, alicerce sólido para a sua fé. Que Deus te abençoe. Eu vou orar para que ao Pai, Deus, e vou pedir em nome de Jesus, e o Espírito Santo vai estar trabalhando na sua vida nesta oportunidade, te dando as bênçãos celestiais prometidas em Cristo Jesus. Senhor, meu Deus, te damos graças por esta oportunidade de estarmos estudando a Tua palavra, Senhor, neste assunto tão importante que é a Trindade. Abençoa, Senhor, abençoa a Tua igreja, que nós nunca nos desviemos desta verdade revelada na Tua Escritura, Senhor. Isso te pedimos em nome de Jesus. Amém.